Fala pessoal, beleza? Hoje, no Papo Mutante, estamos abrindo as portas do circuito de criadores de obras independentes. E para começar, já quebrando tudo, a gente hoje tem a presença da gigante Delphi, quadrinista. Tem sua obra própria, Webtoon, que ela já foi financiada no Catarse, enfim, várias coisas. Eu não vou entrar agora em muitos detalhes, porque a gente vai falar especificamente dessa obra daqui a pouco, mas para a gente começar, para quem não te conhece, Delphi, você poderia se apresentar, por gentileza? Claro, primeiro, muito obrigada por me receber aqui. Meu nome é Delphi, eu sou artista de Salvador, Bahia. Sou ilustradora desde 2016, estudei artes visuais, mas nunca cheguei a terminar nenhum curso. E depois de cursar a faculdade, eu virei tatuadora por 2 anos. Tive que abandonar por conta da pandemia e nesse momento de ficar trancada em casa sem poder fazer trabalho nenhum por fora, eu conheci o Webtoon. Comecei a testar, fazer quadrinhos, gostei muito, é uma coisa que eu sempre gostei muito de ler, então, mas eu sempre achava que ia ser uma coisa muito difícil, só que me encontrei nesse meio desde então, é o que eu tô dedicando minha vida e tá indo, assim. Bom, eu tenho uma tradição aqui, para que todo mundo fique à vontade, eu gosto de fazer um disclaimer logo de cara, que é o seguinte: aqui no Papo Mutante é um espaço liberado, tá? Você pode falar o palavrão que você quiser, não existe restrição linguística, a gente parte do pressuposto que quem tá assistindo a gente tem idade para ouvir qualquer tipo de baixaria. Eu não sei se você é um tipo de pessoa que xinga muito, mas para deixar todo mundo à vontade, você ficar tranquila, a gente gostaria de saber qual o seu xingamento mais utilizado. Eu sou baiana, então porra pra gente é como se fosse vírgula. Mas é um alívio, porque às vezes pode sair uma coisa sem querer. Eu tenho uma personagem que ela é conhecida como a puta do horizonte, então se eu for falar disso já é um xingamento aí pra lista. Não, então fica à vontade, pode mandar vários xingamentos aí, e realmente, eu nem tinha pensado nisso, porque eu já li, né, sua obra, e eu nem tinha pensado que isso poderia vir a ser uma questão, mas bom que a gente já tem essa política. Bom, pra gente começar a conhecer você, né, você já deu uma breve introdução, né, de mais ou menos o seu trajeto até o Webtoons e tudo mais, a gente gostaria de saber qual foi, assim, a sua porta de entrada para esse universo dos quadrinhos, quando você estava se desenvolvendo com uma pessoa e falou, pô, legal o quadrinho, deixa eu dar uma olhada nesse trem aqui. Então, acho que como qualquer criança que cresceu lendo mangá, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, eu testei fazer quadrinhos desde novinha, né? Mas era sempre a Turma da Mônica também, óbvio, não posso deixar de fora. Mas era uma coisa que eu nunca levei muito a sério. Quando eu me entendi como artista, que foi... Eu tive a trajetória de ir do teatro para artes visuais. Eu sempre desenhei a vida inteira, mas aí eu fui cursar teatro, direção teatral. Eu sempre fui do meio das artes, né? Minha mãe é artista plástica, meu pai é músico. Nesse meio de descobrir qual era a forma que eu gostaria de me expressar, eu me dirigi para artes visuais, mas só que nesse meio termo, assim, um pouco antes, eu já estava também começando a escrever, só que era uma coisa que eu levava mais como hobby. Nunca pensei, nossa, vou ser escritora, até porque eu sempre tive dificuldade de terminar de escrever uma história. Então, eu sempre queria fazer uma série gigantesca e depois de 3, 4 capítulos, eu parava de escrever. Aí, calma, me perdi um pouquinho, deixa eu ver. Nessa história toda, assim, como eu falei, teve a pandemia que me ajudou muito a encontrar o meio dos quadrinhos, mas sempre foi algo que eu pensei, é muito difícil de fazer, mesma coisa que animação, né? Eu sou apaixonada por animação, é também um caminho que eu já pensei em seguir, mas tem que ser muito paciente para você ficar fazendo aqueles desenhos de novo, de novo, de novo. Mas quando eu fui ver, realmente testar, o quadrinho tem esse desafio de que, diferente da ilustração, você tá sempre procurando ângulos diferentes, você não pode fugir do plano de fundo, às vezes, você não pode fugir de desenhar coisas que você nunca desenhou na vida, então um veículo, um animal, alguma coisa assim. E esse era o meu maior desafio para começar, mas eu também descobri que isso foi a forma que ajudou minha arte a evoluir mais rápido do que eu tinha evoluído nos últimos anos, só fazendo arte de personagem, que é uma coisa que eu faço há muitos anos também, já trabalho com commissions de personagens desde 2016, como eu falei mais cedo.
Então, quando eu vi que era uma forma de eu contar essas histórias que eu já gostava de escrever, e aí também eu descobri que eu não sabia escrever, contar uma história, né, no caso. E aí eu comecei a mergulhar nesse meio e estudar autodidata mesmo. Eu aprendi muito na faculdade, mas eu acho que a maior parte do meu conhecimento eu adquiri indo atrás da informação. Foi uma mescla de tudo que eu gostava, que é, no fim das contas, né, depois de procurar muito qual seria a minha carreira, qual seria a minha profissão, o que eu gosto de fazer é contar histórias. E eu já tive essa conversa com outros colegas de profissão, outras pessoas também, que o quadrinho é a forma mais autossuficiente que as pessoas têm de contar uma história, de forma visual, principalmente. Então, quem gosta de cinema, quem gosta de animação, quem gosta de teatro, que são coisas que eu sempre fui muito apaixonada, você precisa trabalhar numa equipe, que não é uma coisa que eu desgosto. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, mas ainda assim eu posso fazer tudo por conta própria. Se eu quiser trazer gente junto de mim para elaborar projetos em conjunto, que eu tenho alguns que eu estou trabalhando, eu posso, mas eu também posso mostrar minha visão sem precisar de grandes recursos, né? Que quem gosta de cinema sabe que é muito difícil de fazer. Então foi assim que eu descobri que quadrinho é minha vida, é o que eu quero fazer, depois de passear por vários meios artísticos aí, e estou muito feliz com essa jornada que ainda tem muito caminho pela frente. Falando um pouco sobre o cenário nacional de quadrinhos, eu gostaria de pegar um pouco suas percepções sobre isso, sobre o cenário de quadrinhos e de fantasia, né, de literatura fantástica, que é mais o que eu falo por aqui. Primeiro, eu gostaria que você, se pudesse, essa é uma pergunta às vezes meio complexa de fazer para um artista igual você, porque a gente está falando de pessoas que são seus colegas de profissão, mas eu gostaria de saber de você se você podia indicar ou falar pra galera, assim, uns 2, 3 artistas que você acha, cara, vocês tinham que estar acompanhando essa pessoa tá voando, tá mandando bem pra caralho, segue essa pessoa, que essa pessoa é foda. Com certeza. Primeiro eu vou falar de uma dupla de irmãos, que eles têm um canal no... Já conhece, já sabe o que eu vou falar. Que eles são daqui de Salvador, que é Dan e Oliver Borges. Eles têm um podcast chamado Aquela História. E eles têm... Assim, além de serem caras muito legais, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, tem algum tempo já, eles têm jornadas muito diferentes. Então, enquanto que Oliver tem um trabalho mais para fora, assim, ele trabalha muito com o mercado americano, de quadrinho, mais uma coisa super-herói mesmo, sabe? Tipo, Dan já vai mais pro lado autoral, ele rejeita essa ideia e vai fazer a publicação independente dele e tudo mais. Hugo Canuto é outro também, grande nome do quadrinho nacional, acho que a maioria das pessoas conhece, acabou de lançar Canção de Mairubi, Mairubi alguma coisa, agora deu branco no nome do quadrinho. Que eu tô doida pra ler, não chegou ainda o meu, vou ter que ir lá comprar na mão dele, mas eu li o Conto dos Orixás, é maravilhoso, assim, o trabalho de cor dele é sensacional. E outra que é menor, mas está crescendo muito agora, que é Dionísia, que é meu colega, assim, a gente começou a fazer evento junto e está lançando o segundo quadrinho dele, que foi também o TCC, que é Sete Mortes. Ele já tinha lançado o primeiro volume de Vade Retro, que é uma série que lançou 8 volumes, que ainda está lançando, que é, tipo, engraçadíssimo. E para quem é aqui da região Nordeste, vai gostar muito do tipo de vocabulário que ele usa. E Sete Mortes é um quadrinho novo que eu não cheguei a ler ainda, peguei já a recompensa do Catarse que eu apoiei, e tô doida pra ler, é o volume único, então... Mas como eu já conheço o trabalho dele, eu tenho certeza que esse também vai ser ótimo. E ele disse que é melhor que o outro, então altas expectativas. Daniel Cesarte e Anderson Chon, que escreveram e desenharam Estados Unidos da África, que é um quadrinho também que tá viajando o mundo já, sendo traduzido em várias línguas. Seguindo essa linha de te colocar agora, eu quero colocar numa situação um pouco desconfortável. Te peço desculpas logo de cara, mas eu faço isso mesmo. Não porque eu sou uma pessoa severa, mas é porque é um tema que me interessa e eu gosto da perspectiva de vocês que trabalham, né, nisso. Eu gostaria de saber de você o que você acha que o cenário de quadrinhos brasileiro faz de melhor e no que ele poderia melhorar. O que faz de melhor, sem dúvida, é ir e começar a fazer, sabe? Foi a minha jornada, eu acho que é a jornada da maioria dos quadrinistas brasileiros. A gente não espera ter um acordo de uma editora para fazer quadrinho, a gente bota cara e faz. E eu acho que isso faz com que a gente tenha uma variedade de histórias, de estilos enorme.
tem as histórias que são mais regionais, que mostram o retrato da vida brasileira. Tem gente que não tem essa limitação regional, que é o meu caso, por exemplo. Eu gosto de contar histórias sobre mundos que não existem. Então, por mais que eu tenha, óbvio, influências culturais, o que eu mais gosto é justamente no high fantasy, né? Eu acho que a gente tem muita variedade por conta disso. E claro, o que falta é verba, reconhecimento, editoras locais se interessarem, apesar de que isso está mudando aos pouquinhos, né? Eu sou relativamente recente no mercado, eu tenho essa impressão de que o mercado está crescendo, mas só que eu não sei o quanto é uma impressão minha de 5 anos atrás comparado com gente que já está trabalhando há 20 anos nisso, né? Reconhecimento do público, eu acho que isso é com cinema, isso é com quadrinho, com arte nacional em geral. A galera tem um preconceito de achar que porque é brasileiro não chega no nível do que vem de fora, não chega no nível do Japão, não chega no nível americano e só vai atrás mesmo quando já está grande, e o que a gente precisa justamente é desses apoiadores do começo, né? Então, desde que eu comecei nessa jornada, em 2023, na verdade, eu comecei a participar de eventos de artes. Então, no total, eu já fui para 11 eventos, de vários portes, né? Eventos grandes. Eu fui para o Anime Friends em São Paulo, fui para o Motim em Brasília, os eventos aqui de Salvador tem vários pequenininhos, e agora, semana passada, teve o Bonodori, que é um evento de cultura japonesa, que é o maior festival da cidade, né? É de cultura japonesa, mas também tinha um espaço para os quadrinistas. E aí eu vejo a galera ficar assim, nossa, você faz um trabalho muito legal, como é que eu posso te acompanhar, como é que eu não sabia que você existia, mas tipo, eu só conheço essas pessoas no cara a cara, assim, porque precisa, assim, pra gente que tá no meio digital, né, a galera vê logo que é brasileiro e não se interessa tanto. Tem também, óbvio, muito material por aí. Então, para mim, é isso, assim, é uma questão do público e das editoras prestarem atenção, do governo também, porque a gente precisa de mais editais para quadrinhos, e não só para quadrinhos que tenham um teor regional, que eu sinto que, principalmente aqui no Nordeste, isso acaba pesando mais. Então, eu fico pensando, porque o meu quadrinho, por mais que eu traga temas que eu acho que são profundos e precisam ser discutidos, porque ele não se passa no Nordeste, não se passa no Sertão, logo de cara, assim, não tem o apelo do governo. Isso não quer dizer que não tenham quadrinhos maravilhosos que tratam de casos regionais. Tem vários incríveis, mas só que ainda assim, na questão de edital, eu acho que ainda tem um pouco desse preconceito. E é isso. Não, vou aproveitar esse gancho que você falou. O Mutante Literário, o Papo Mutante, ele me deu o privilégio de poder conversar com muita gente da área de quadrinhos e da literatura. Já tive a oportunidade de conversar com gente muito veterana mesmo. E uma das coisas que a gente costuma sempre trazer, né, sempre conversar, é um pouco esse processo de você começar e de você criar meio que a coragem de expor as suas histórias, de você trazer elas para o público, né? Acho que muita gente que talvez tenha essa veia artística pensa, quero produzir, quero criar, etc e tal, mas às vezes fica meio receoso. Acho que todo mundo quer começar já bonzão, já foda, assim, já bem financiado, com uma editora grande, o caralho. E a realidade é que normalmente não é esse processo. O processo normalmente é você sozinho ou com a ajuda dos seus próximos, encarando um vasto mundo de gente que não te conhece. E como eu tô hoje trazendo, né, essa conversa pensando mais justamente nessa sua trajetória como uma autora que começa a produzir independente por conta própria, construir a sua carreira, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco você já vai estar com grandes editoras, mas eu queria que você falasse um pouco para as pessoas como foi para você esse processo de foda-se, vou publicar. Se gostar, beleza. Se não gostar, tá. Se achar que minha arte é boa, legal. Se achar que é ruim, foda-se também. Como foi pra você esse processo de assumir, beleza, isso aqui é o que eu vou fazer e vou lançar pro público pra ser julgado, basicamente? Foi difícil, não foi fácil começar. Principalmente porque, como eu falei pra você, quando eu comecei a publicar, eu percebi que eu tinha muito a aprender. Principalmente em questão de roteiro, que eu acho que é a parte que eu mais gosto de criar quadrinho, e ainda assim era que eu tinha mais dificuldade. Porque, assim, quando eu comecei, eu não tinha uma comunidade, eu sozinha, muita gente, isso é outro fator também do que os quadrinhos brasileiros faltam, que é para quem, você como
youtuber, né, tem seu blog, deve saber muito bem como é isso de pessoas conhecidas não apoiarem quando você está começando. Então, eu ficava sempre divulgando, nem sempre tinha o retorno que eu gostaria das pessoas próximas. Aí fala, eu vou ver lá, mas acabava não vendo, né? Então, eu não tinha muitos leitores. Por acaso, eu consegui até uma quantidade boa quando eu comecei a publicar em espanhol, porque no Webtoon Latinoamérica tinha menos visibilidade que os Estados Unidos, então, porque, como eu falei antes, eu comecei a publicar no Webtoon, né, versão digital. Aí acabava que tinha menos concorrência, eu consegui passar na página inicial do aplicativo uma vez, aí eu ganhei centenas de seguidores do nada, assim. E meu primeiro quadrinho se chama, né, Nove Irmãos do Inferno, que é sobre uma menina chamada Lilith, que é filha do Capiroto, e aí ela foge do inferno, encontra um menino chamado Charlie, ele ajuda ela, e os 8 irmãos mais velhos dela vão no estilo 7 ex-namorados de Scott Pilgrim atrás dela para tentar trazer ela de volta. Aí, inclusive, é uma grande inspiração. Essa série está interrompida, eu penso em retornar ela em algum momento, mas refazer do começo, porque lendo agora não consigo ver com bons olhos. Então tem esses dois lados, a dificuldade de você conseguir um público, porque as pessoas próximas a você muitas vezes não vão te apoiar, e perceber, se botar no mundo, né? Eu ainda não recebi muitas críticas negativas, algumas, mas nada absurdo. Eu acho que isso pode até ser um sinal de sucesso, que as pessoas dizem quando você começa a ter hater, porque você sabe que você tá chegando lá, mas até conseguir um comentário já era difícil, né? E é o que alimenta a gente a publicar muitas vezes. Mas então é isso. O que me ajudou muito foi que quando eu comecei a participar dos eventos, eu comecei a conhecer outros artistas, eu comecei a conhecer outros quadrinistas. E essas são as pessoas que vão te apoiar. São as pessoas que eu apoio o trabalho deles, eles apoiam o meu. E não é uma coisa assim de... a gente tem que fazer isso por obrigação. É porque realmente a gente se conhece, a gente começa a admirar o trabalho um do outro, a gente começa a também reconhecer a arte nacional. Então, em 2020 eu não tinha nenhum quadrinho brasileiro, agora eu tô olhando para minha coleção que é gigantesca, sabe? E a gente vai também se alimentando de referências novas, que não são as referências que todo mundo está olhando. Isso vai ajudar o desenvolvimento também. Você vê que se fala, né? Originalidade é uma coisa que não existe mais. A gente pega de várias fontes e cria um Frankenstein ali de referências, e aquilo aparenta uma coisa nova, mas não é novo de fato. E quanto mais você pega de fontes que as pessoas não estão olhando, não é o filme da Marvel que está passando no cinema, mas aquilo aparenta como uma coisa nova, né? Então, eu acho que tem esse fator. Então, é isso. Minhas recomendações é começar a não se preocupar tanto com feedback, não se preocupar tanto do seu primeiro trabalho ser o que vai fazer com que todo mundo te identifique e que você vai ter 1000 editoras atrás para publicar seu trabalho, porque na maioria dos casos isso não acontece. Mas se rodear de pessoas que estão na mesma jornada que você e continuar aí, porque só se aprende mesmo fazendo. Para mim, é a melhor forma. A gente estava falando mais cedo da questão de formação. A academia é uma coisa muito importante, universidade massa para quem se encontra naquele meio, mas só que eu aprendi muito fazendo o que eu faço e revendo o que eu fiz também meses depois e vendo como eu melhorei de um ponto para outro. E sempre com essa vontade de fazer o melhor que eu posso, né? Você falou sobre isso agora há pouco, até suspeito um pouco qual vai ser sua resposta, mas eu acho que é um tema, quem tá querendo começar a produzir algo de baixo, é importante ter isso em mente. Eu já conversei com muita gente, não falei do meio dos quadrinhos, e eu percebo como dentro do meio dos quadrinhos, essa mentalidade do do it yourself, ou faça você mesmo, ela é muito forte, ela é muito presente. Acho que todo mundo do cenário de quadrinhos com quem conversei, em algum determinado momento, a pessoa sabe desenhar, mas não sabe escrever, não sabe letrar, não sabe colorir, e pode ser que, né, no futuro ela vai chegar a ter pessoas para colaborar, mas inicialmente a pessoa vai ter que fazer essa porra toda sozinha. Então o do it yourself, esse negócio de você pegar na massa e fazer algo que você não sabe, é muito forte, acho que no meio dos quadrinhos e na produção artística independente no geral, assim. Eu mesmo, quando comecei, eu não sabia editar, não sabia fazer porra nenhuma, não sabia gravar, não sei ainda entrevistar, tô aprendendo, mas a gente vai fazendo.
Eu queria saber de você como foi esse processo. Você falou da sua escrita, né? Que você não era uma coisa que você tinha, né, totalmente afinada. Como foi esse processo de ir reconhecendo o que te faltava para fazer o que você queria, né? E quais foram os maiores desafios de aprender coisas novas para concretizar, por exemplo, uma obra que você queria muito fazer? Eu acho que quadrinho é um meio, né, que você, se você faz por conta própria, você tem que assumir vários papéis que geralmente as pessoas se especializam. Então, quando você olha para o mercado americano, por exemplo, tem o desenhista, tem o arte finalista, tem o letrista, tem o colorista, tem o roteirista. Geralmente é muito difícil você ver uma obra que é feita por uma pessoa só, né? Mesmo assim, você começando ocupando todos esses espaços é uma forma de identificar seus pontos fracos, saber julgar dos outros o que é bom e o que não é, e descobrir o que é que você gosta. Então, eu crio histórias desde que eu me entendo por gente, sabe? Eu sempre inventei coisas, só que eu só descobri o meu amor por escrita mesmo quando eu comecei a contar minhas próprias histórias da forma que eu queria e compartilhar, porque eu sempre escrevia fanfic. Acho que muitas pessoas que nasceram mais ou menos na mesma época que eu liam fanfic, escreviam fanfic. Depois eu comecei a entrar para o meio de RPG, de RPG de fórum, né, que é o que eu mais gosto, que é tudo por texto. A gente entra no fórum, cria o personagem, escreve lá. Inclusive, depois a gente vai falar mais sobre meu quadrinho, mas ele é baseado em um RPG. E o que me ajudou a evoluir é isso. Você faz coisas que você é bom, coisas que você é ruim, você vai começar a melhorar nas coisas que você é ruim mais rápido do que nas coisas que você é bom, né? Geralmente é o que acontece. Eu tive uma sorte incrível também que tem um evento do Webtoon chamado Webtoon Summit, que é um encontro virtual de criadores de Webtoon. Eles têm várias palestras, etc. E uma das opções que é bem concorrida é conseguir uma review de portfólio de um dos editores do Webtoon. E aí, quando eu estava publicando meu primeiro quadrinho, eu consegui uma sessão de portfólio review. E foi assim, tipo, o cara abriu meus olhos para um monte de coisa que eu estava fazendo, que no momento que ele falava, eu pensava e falava, tipo, não, ele tá certo, sabe? Então, ouvir crítica, e não só ouvir crítica, mas ouvir crítica de quem sabe o que tá falando, é uma forma de você também aprender isso. Então, eu acho que esse foi o momento que eu percebi, nossa, eu preciso realmente estudar isso aqui, porque é uma coisa que eu nunca tinha estudado. Eu estudei, assim, no ensino médio, aula de redação, e fazia a minha escrita ali de fanfic, de coisa por conta própria, não tinha um olhar mais profissional, não estudava estrutura de texto, não estudava também uma coisa essencial do quadrinho, que é como contar uma história de forma visual. Então, um dos meus primeiros pecados, assim, foi escrever no texto a mesma coisa que estava acontecendo na cena, então ficava uma coisa redundante, chata de ler, não precisava ter aquele diálogo ali explicando o que o personagem estava fazendo. E isso são coisas que você vai descobrindo ao longo do processo. Você pode ter o tanto de teoria que você quiser. Ler livros sobre quadrinhos também. Tem um famosíssimo, que agora não me vem o nome à cabeça, mas você deve conhecer, que é Como Fazer Quadrinhos, de alguma coisa Scott. Já li aquele livro 2 vezes. Tem um livro também de roteiro da DC. Já li livros de estrutura de filme, que eu acho que... Estrutura de screenplay, né? Que eu acho que tem um diálogo muito parecido com o quadrinho. Um filme é uma sessão de imagens também com diálogo. Então, uma adaptação de um filme para o quadrinho é uma coisa muito parecida. Aí é isso. Ir fazendo, identificando, tentar manter o ego também em xeque ali, né? Porque, às vezes, receber crítica machuca, mas é uma habilidade que a gente tem que aprender a desenvolver e também identificar qual é o feedback que é válido para você. Assim, eu acho que um conselho para quem está começando a fazer e está recebendo feedback, está aberto a escutar a opinião de outras pessoas, é saber para quem você vai pedir opinião. Às vezes não adianta você chegar num servidor, num negócio do Reddit e falar, tipo, julgue aqui minha arte, porque um cara vai falar, eu odiei a cor do cabelo dele, e o outro vai falar, eu adorei. E aí, tipo, um feedback de qualquer pessoa, assim, uma pessoa pode não ser seu público. Então, às vezes eu recebo feedback do meu padrinho, que eu já recebi, falando que a pessoa não gostou, mas quem era a pessoa que falou que não gostou? Uma pessoa que não consome esse tipo de coisa. Então, por que eu vou levar esse tipo de feedback em consideração? Eu vou levar em consideração o feedback do meu público, que são pessoas que gostam de fantasia, que gostam de histórias de anti-heróis, de personagens complexos, que gostam de histórias que são para um público mais maduro. Então, é mais de 16 anos meu quadrinho.
e pessoas que são profissionais da área. Esse é o feedback que eu vou levar em consideração. Eu não vou levar em consideração uma pessoa que não tem nada a ver, que só vê, sei lá, não sei, só vê documentário, por exemplo. Não tem nada a ver com o que eu faço, então... É importante ter isso em mente também, porque acho que isso existe quando a gente começa a fazer um trabalho que depende de uma audiência, né? Eu não tenho que trabalhar tanto minha veia artística igual vocês, né? Às vezes, de vez em quando, tem que ser um pouco mais criativo, mas não tanto assim. Mas acho que toda vez que a gente tem o nosso trabalho exposto ao público, inevitavelmente, todo mundo vai achar que tem uma opinião muito boa pra te dar. E eles vão te dar essa opinião. E você tem que tomar muito cuidado justamente realmente não absorver. E acho que pra qualquer artista brasileiro, eu diria que ou pessoas que querem ser artistas, assim, acho que você tem que saber manejar as redes sociais, mas você tem que ser muito cuidadoso, porque as redes sociais te enganam. Eu acho que eu pelo que você falou, acho que você passou por algo parecido. É muito complicado quando a gente começa a produzir conteúdo e em um determinado momento tem um engajamento bom, aí daqui a pouco o outro não tem. Isso bate muito na gente quando não atinge muito uma audiência grande, e a gente acha que tem que fazer o que o algoritmo... o algoritmo como se fosse um ser que sabe tudo e tem que agradar ele. Não, senão daqui a pouco você vai estar fazendo um monte de merda que você não quer fazer. É importante justamente ouvir a voz de pessoas que estão alinhadas com o que você está querendo produzir. É importante, você tem que ser muito cuidadoso. A internet é um lugar muito perigoso de se navegar. Pode falar. Eu acho que é um pouco disso que você estava falando também, já todo mundo quer já começar grandão e fazer, tipo, e já ter 1000 editores chamando e tudo mais. Rede social é muito importante a gente compartilhar o que a gente está fazendo logo cedo, mas eu acho que uma coisa que muita gente que está começando peca também é em botar importância demais em rede social. Para quadrinista, isso. Tipo, tem outras áreas que podem ser mais importantes, mas para quadrinista o importante é seu trabalho ser bom. Porque quando você tem um quadrinho feito, independente se você está fazendo uma série ou um volume único, etc., para promover um material que já existe é muito mais fácil, muito mais eficaz do que você ficar falando sobre um projeto que você quer começar a fazer, o que você acabou de começar a fazer, sabe? Então, confia no seu processo, no seu projeto, divulga sim, porque é importante a gente ter esse feedback, mas só que às vezes você toma um baque logo de cara, porque você publica e você não tem visualização no seu quadrinho, ninguém tá lendo o seu quadrinho, e aí você acha, nossa, meu trabalho deve ser uma porcaria, porque ninguém tá vendo. E muito disso é o fator sorte, é o fator divulgação, que é uma habilidade em si só, que quem é artista independente tem que desenvolver. Mas só que quando você tiver uma oportunidade de viralizar, que não rolou comigo ainda, mas quem sabe, você já ter o material ali pra galera te encontrar, é outra coisa de você querer já bombar sem você ter feito essa trajetória. Se eu tivesse viralizado pro meu primeiro quadrinho, eu ia estar envergonhada, porque ele não era bom. Então, agora eu sou mais confiante no meu trabalho. Eu acho que as pessoas que encontrarem vão gostar dos personagens. O feedback que eu tenho recebido da maioria dos meus leitores está sendo positivo também. Eu sou muito apaixonada por essa história, por esses personagens, então eu tenho uma confiança de divulgar que antes eu não tinha tanto. Não quer dizer que eu não estava divulgando, eu estava sim. Só que é isso, tem que manejar a expectativa, foca em fazer seu quadrinho, porque é muito trabalho, é muitas horas que você tem que se dedicar. Se acostuma, descobre qual é seu workflow, quanto tempo você leva para produzir um capítulo. Não adianta você criar uma expectativa absurda do que você vai produzir quando você gasta metade do seu tempo fazendo vídeo para o TikTok, e aí depois você percebe que você está gastando todo o seu tempo nisso e não está gastando no seu quadrinho. As redes sociais são uma ferramenta, mas são complicadas. Tem que saber navegar para não acabar se prejudicando. Mas enfim. Bom, para quem não sabe, mas já deveria saber, mas para quem não sabe, neste mês, Piratas do Hard Knocks foi a obra que foi escolhida para abrir, para começar a falar de obras independentes. Eu já falei no perfil várias outras vezes de obras publicadas de forma independente, mas não necessariamente nesse formato novo que vai ser dando ênfase para essa questão da produção ser independente e basicamente abrindo para que as pessoas me mandassem. Então são obras que muitas vezes eu não conhecia ou não conhecia as pessoas que estavam produzindo. E quando eu recebi Piratas do Hard Knocks, eu fiquei muito surpreso. Eu não vou agora já me antecipar para falar a resenha, porque a resenha vai vir logo mais.
Mas a gente vai falar hoje da obra porque eu acho que faz muito sentido ser ela a abrir esse circuito de obras independentes. Eu fiquei bem feliz com isso. Pra gente começar a falar, e pra quem está escutando, entenda do que a gente tá falando, eu queria que você desse uma breve sinopse pra gente de Piratas do Hard Knocks pra que as pessoas entendessem. Então, a logline é Piratas do Hard Knocks, é uma história de fantasia, de ação e fantasia, sobre uma tripulação pirata feita de vilões e anti-heróis saindo em aventuras. Esse é o básico. Agora, indo mais profundamente, a capitã do navio é uma fada que teve as asas cortadas e ela está em busca de vingança. É um mundo que é todo fantasioso, então tem vários tipos de criaturas, tem fadas, vampiros, elfos, e as fadas são a classe dominante. Eles criaram um tipo de um império ali, que eles têm um domínio total dos céus, porque as criaturas que podiam voar não existem mais, por conta das fadas. Esse é o contexto social de onde essa história se passa. E nisso, a maioria dos personagens, todos os personagens, na verdade, que se juntam à tripulação, são personagens que tiveram algum contexto ali na vida deles antes de entrarem para pirataria, do porquê eles escolheram essa vida de crime. Então, às vezes compara com One Piece, né, que é uma série muito popular sobre piratas, e essa é um pouco mais baixa astral, a galera é vilã mesmo, eles saqueiam cidades, eles matam pessoas, só que a moralidade dos personagens é muito questionada ali, porque tem alguns personagens que são mais cruéis do que outros, e a história se passa nessa aventura que eles vão passar, que vão embolei tudo. Que eles vão encontrar um inimigo, que é um necromancer muito poderoso, que é o principal vilão da série. E os conflitos internos entre esses personagens que convivem juntos, né? Que tem uma família completamente disfuncional ali. Bom, pra gente começar um pouco a falar especificamente da série, eu vou chutar, assim, uma coisa... Não chutar não, mas vou falar assim. Eu acho interessante um método legal de... Eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que um método legal da gente sempre chamar a atenção de pessoas que não conhecem uma obra para determinada obra é associação. É a gente ver outras obras que talvez a gente poderia fazer um paralelo. Não todos, lógico, mas um paralelo. Porque eu vou te falar, confessar pra você, talvez eu tô falando merda, mas eu, enquanto tava lendo, embora, como você falou, eu concordo, a sua obra um pouco mais cruel, eu diria, mas eu pensei muito em Vox Machina. Eu pensei muito nesse tipo de animação que é bem gráfica, só que é uma arte que carregada de humor, gráfica em elementos de violência, e tem uma interação entre os personagens que é bem interessante e que é uma força motriz muito grande. Mas eu gostaria que você falasse assim para as pessoas, se você gosta de X, talvez você goste dessa obra. Tem alguma obra que você conseguiria fazer esses paralelos? Tem, assim, Game of Thrones, Piratas do Caribe, Vox Machina, apesar de que você falou assim de Vox Machina, e é uma série que eu só fui conhecer depois que eu já estava trabalhando em Piratas do Hard Knocks, mas o que eles têm em comum é que ambos têm a base de ser uma campanha de RPG. Então, na campanha de RPG, cada jogador, para quem não conhece, né, eu acho que a maioria do seu público deve conhecer, cada jogador interpreta um personagem, e isso que o Vox Machina e Piratas do Hard Knocks têm em comum é ter esse núcleo de personagens que não tem um protagonista. Cada um tem a sua história, elas vai se desenvolvendo ao mesmo tempo, e o relacionamento entre eles é a parte-chave da história. Isso Arcane tem também, então você pensa, tá bem, Vi e Jinx estão no centro da história, mas só que você não pode dizer que Jace e Victor também não são protagonistas, eles são. Então, tem essa coisa que é o que Game of Thrones também tem em comum. Então, essa coisa de que isso também vem de novela brasileira, que é você ter vários núcleos de personagens, vários conflitos ali entre eles. Então, minhas fontes de inspiração vêm de vários cantos. Mas, definitivamente, Vox Machina, Piratas do Caribe, né? Óbvio, eu sempre fui apaixonada por pirata, então, no momento que essa história começou, tinha que ser uma fonte de inspiração. E quem gosta dessas séries aí que eu mencionei, eu acho que vai gostar. Realmente, eu concordo. Não tinha pensado nessa de novelas, mas depois que você falou, fez perfeito sentido mesmo. E aí surge então, principalmente agora você falando sobre a sua outra obra que você tinha publicada, né?
que puxou inspiração, por exemplo, de Scott Pilgrim. Da onde surge, então, esse projeto Piratas do Ragnarok? Como você fala assim, vou começar um trampo novo, piratas. Por quê? Que mexeu com você para começar essa obra? E qual a ideia inicial? Você até citou brevemente, que aí, se você pudesse elaborar, que também tem uma inspiração em campanha de RPG, então, pra gente entender da onde surge Piratas do Ragnarok. Então, o contexto de quando eu comecei a trabalhar com Piratas do Ragnarok é o seguinte. Eu tinha terminado de fazer um projeto chamado Inseparable, que é um outro quadrinho que teve 3 capítulos publicados, está disponível no Webtoon ainda, em português e em espanhol, que foi minha tentativa no concurso do Webtoon Latinoamérica para virar uma série Webtoon Originals. Para quem não conhece, o Webtoon tem algumas séries contratadas para publicar semanalmente, e eu participei do concurso para tentar ganhar e virar um desses criadores que são pagos para fazer quadrinhos semanais. Acabou não dando em nada, mas foram 3 meses de trabalho muito intenso, então eu saí desse projeto com um burnout absurdo, que eu não queria mais pensar em quadrinho, eu precisava de uma pausa. Eu estava trabalhando de assistente de arte, que eu ainda trabalho, para a Kalisami, que é a criadora de Made of Stardust, ou Hecho de Polvo de Estrellas, em espanhol, que é uma artista do Webtoon Originals. E nisso eu tava, tipo, ok, eu quero voltar a fazer quadrinho, mas eu não tô pronta ainda, eu ainda tô muito esgotada desse meu último projeto. E nesse meio tempo, eu tava no meu fórum de RPG, que eu já escrevo há mais de 10 anos. Então, são amigos de longa data, a maioria dos Estados Unidos, mas de várias partes do mundo. E com uma amiga, tava conversando, vamos começar um novo RPG, quais são as ideias que você tem? Aí eu falei pra ela, vamos fazer alguma coisa ou com fadas ou com piratas. Aí ela falou, por que não fadas e piratas? Aí foi assim que surgiu a ideia. Então, nisso, a gente desenvolveu o background do mundo, que era isso que eu falei mais cedo, de fadas dominam o mundo, outras raças existem ali em classes inferiores, e Hard Knocks é uma tripulação de piratas. Nós duas fomos as Dungeon Masters, como chama a pessoa que mestra uma campanha de RPG, apesar de que eu acabei tomando um pouco mais o controle que ela, mas ela escreveu a maravilhosa capitã chinês, que é a capitã do navio. Eu escrevi um personagem que eu não vou falar, quero que tentem adivinhar aí qual é o personagem que eu escrevi. E nisso, a gente abriu para todos os jogadores, que são amigos nossos, criarem personagens livres, assim, tipo, da raça que você quiser. Se você quiser criar uma raça que já existe ou inventar uma, então tem uma personagem chamada Emer, que ela é a sábia do navio, e ela é uma Ausgaota, que é uma raça que foi criada para essa campanha, que são pessoas pássaro. Então ela não voa, mas só que ela tem penas, ela tem a densidade dos ossos, os ossos dela são ocos, como de pássaros, e tem toda uma história ali dessa cultura, né, de como essa raça de personagem surgiu que não existe, e tem também os vampiros, os elfos, que todo mundo já conhece, apesar de que a gente adaptou para funcionar naquele mundo. Então, os vampiros sugam sangue, mas eles podem sair no sol. Não é o vampiro tradicional, a gente pegou os elementos que a gente queria. E nisso era um RPG, né? Como eu falei, eu comecei a escrever como hobby, não levava isso a sério até eu começar a fazer quadrinho. Só que a gente ficou completamente obcecado nessa história, de ponto de escrever diariamente para os personagens, de avançar a história muito rápido. E aí isso foi em janeiro de 2023, chegou agosto, a gente teve um grande clímax do primeiro arco da história, né? Se tudo der certo, a história vai ter 3 temporadas, mas agora eu tô focada na primeira. Então, chegou ao final dessa primeira temporada. E eu falei, porra, isso daqui eu queria tanto que outras pessoas conhecessem, porque a gente desenvolveu tão bem esses personagens. Claro que quando, assim, tem várias pessoas escrevendo ao mesmo tempo, tem algumas coisas que não vão pra lugar nenhum, mas isso é onde a edição vem, né? A edição entra, mas no geral, assim, a gente construiu uma coisa muito maravilhosa, que eu acredito muito. E em 2023, em agosto de 2023, foi quando eu participei do meu primeiro evento, que foi o Bonodori, aqui em Salvador. E eu conheci Silvane, que é uma das organizadoras de outro evento grande aqui em Salvador, chamado Onipolitan. E ela me convidou para participar de um bate-papo falando sobre como fazer webtoons, que é um formato, principalmente em 2023, relativamente novo, que muita gente do Brasil não conhece, porque agora que tem o Funktoon, né, a galera já está mais familiar com o formato vertical, mas era mais ou menos novo na época, né? Porque não tem até hoje o webtoon em português, mas tem gente que lê por outras fontes.
E aí, nisso, ela falou, então, participe de um bate-papo aqui com a gente, e se você tiver um projeto novo para apresentar, a gente vai te apoiar aqui para poder fazer uma divulgação, fazer um evento de lançamento. Aí eu falei, pô, eu podia lançar. Eu já tinha pensado, né? Eu já tinha desenhado o post, eu já tinha considerado fazer um quadrinho baseado nessa história. Só que tem a coisa de, são tantas pessoas, eu vou ter que pedir autorização de todo mundo, como é que isso vai dar certo e tudo mais. Aí, quando ela falou isso, eu fui para meus amigos, meus coautores, abri o jogo, falei, olha, então, eu quero transformar essa história numa história em quadrinhos. Eu vou levar isso de forma profissional, eu vou vender meu trabalho, eu vou adaptar, eu vou mudar as coisas da história que eu não gosto, que eu acho que podem ser melhores. Vocês permitem que eu faça isso? Todos eles toparam. Quem não topou teve o personagem excluído da história. E aí eu comecei de agosto a dezembro a fazer o primeiro capítulo, que é por Destino e Fortuna. Publiquei no Webtoon e fiz o lançamento durante esse evento chamado Anipolitan. Desde então, eu sigo construindo Piratas do Hard Knocks. Em junho de 2024, eu lancei a versão física de forma independente. Foi minha primeira vez lançando um quadrinho em versão física, né? Fiz um monte de coisa errada, mas só que deu tudo certo no final. O que eu falo da gente brasileiro começar a fazer e aprende no processo. Agora eu já aprendi várias coisas sobre o processo de publicação independente que eu não sabia, como, por exemplo, gerar um ISBN. Quem tem a primeira edição não tem QR Code, ou não tem código de barras, né? É uma edição que já foi, agora tá mais certinho, tá catalogado e tudo mais. E foi assim que surgiu e tá rolando agora. E como surge, então, esse processo de você pegar algo que já existia, porque a história, a campanha de RPG já existia, e você ir adaptando ou escolhendo o que vai entrar e o que vai sair, por exemplo, da obra que você vai querer publicar no final? Então, nisso é que entra o tanto de estudo que eu tenho feito sobre roteiro. Eu tenho estudado principalmente roteiro cinematográfico, porque eu acho que é muito parecido com quadrinho, né? Mas na forma de estruturar, então, estruturas de texto, tem várias formas. Tem o Save the Cat, que é Salve o Gato, tem a Jornada do Herói, tem os 3 atos. Então, estudei muito, vi o que é que isso aplicava nos arcos de personagens da história. Tenho também o hindsight, né, que eu não sei como é que fala em português, que é você saber o que vai acontecer no futuro para saber o que é que no presente é importante. Então, uma coisa que eu aprendi muito com esse projeto e que eu levo, assim, para minha carreira de quadrinista, que eu tenho outros 2 projetos em desenvolvimento agora, um projeto solo, e que é um volume único, e um projeto que eu estou fazendo com outras 2 artistas daqui da cidade, é de ter o texto escrito antes de começar a fazer a história, antes de começar a desenhar. Mesmo que eu mude muita coisa no final, eu saber exatamente como começa e como termina vai me ajudar na hora de saber o que é importante manter e o que é importante tirar. Então, como eu falei, a gente escreveu muito de janeiro até agosto. Se eu fosse colocar tudo e até um monte de injeção de linguiça desnecessária, ideias que começaram e depois a gente viu que não eram tão interessantes e abandonamos. Personagens secundários que não foram tão importantes assim, gente que entrou na campanha e saiu no meio. Então, tudo isso eu levo em consideração na hora de editar. Eu sei o que é que acontece com os personagens, então eu sei o que eu posso adicionar ou remover para que aquele arco seja o mais preciso e interessante possível. Nisso eu aprendi muito com Arcane também, que é uma série que eu sou muito fã. Quem assiste Arcane gosta, principalmente a segunda temporada, que eu sei que tem muita gente que é crítica, mas eu admiro muito o como nenhum segundo ali é desperdiçado. Então, que é uma coisa que eu aprendi num livro sobre screenplay também, que eu não lembro agora como é o nome, mas falando sobre toda cena tem um propósito. Então, se aquela cena tá ali e ela não conta nada pra você sobre o personagem, ela não desenvolve, não explica nada sobre o mundo que é relevante naquele momento, que aquilo pode ser cortado sem alterar o destino da história, então você corta, sabe? Tipo, eu cortei muita coisa já que aconteceu e não tá na história. Então, assim. Perfeito. Queria que você falasse um pouco também agora pra gente sobre como você enxerga Piratas do Hard Knocks no futuro. Quais são os planos? O que você gostaria que
que a série fosse daqui pra frente ou nos próximos anos? Assim, eu penso na possibilidade de ser lançado por uma editora, mas eu não tenho pretensões imediatas disso acontecer. Eu acho que para uma editora ter interesse no projeto, eu preciso ter ele mais desenvolvido. No momento eu tenho 2 volumes publicados, são 100 páginas mais ou menos no total. Eu estou desenvolvendo o terceiro que eu vou lançar no ano que vem. Então, talvez quando a história chegue num ponto mais que se prove, né, que prove que tem um público, que tem uma demanda, que a história tem uma direção, talvez role, mas por enquanto eu estou empenhada em continuar o projeto de forma independente. Eu tenho planejamento de fazer no volume pequenininho que eu estou lançando, que são 52 páginas por volume, até o volume 5, e quem sabe depois disso eu consigo fazer volumes maiores, para poder ter uma... Isso para mim também, que cresceu com mangá, com revistinha semanal, mensal. Eu gosto desse aspecto de ser uma coleçãozinha, sabe? Eu não quero chegar do nada e fazer um capítulo, uma edição que é completamente diferente das outras, que eu tenho o dobro da quantidade de páginas, então eu quero manter esse formato pelo menos até o volume 5, que vai encerrar o primeiro arco da história, que é o menorzinho, né? E é isso, mas só que como eu sei que fazendo sozinha esse projeto, que é o que eu tenho feito, lançando de forma independente, ele vai me levar alguns anos para terminar, eu, no meio tempo, estou fazendo outros projetos menores. Então, como eu falei, eu estou com um projeto colaborativo, tem outras que estão sendo negociadas, que aí eu talvez faça o trabalho de desenhista para outros roteiristas, e eu tenho um volume único que está em produção, que eu espero lançar em 2027, e como eu falei que eu gosto de ter o texto escrito antes de começar a desenhar, eu estou no processo de escrever isso. E aí, Piratas do Hard Nox é isso, a história está toda escrita, boa parte já está roteirizada, e eu estou desenhando aos poucos. Então, ano que vem, primeiro semestre, vai sair a campanha do Catarse para o terceiro volume. Eu estou querendo, por enquanto, manter pelo menos um volume por ano, talvez chegue num momento que eu consiga fazer 2 volumes por ano. Não é o caso agora, porque eu tenho que me desdobrar entre outros trabalhos, além de fazer quadrinho, né? Eu ainda trabalho de assistente, tenho outros trabalhos, enfim, que é o que paga minhas contas, né? No fim das contas. E é isso, mas eu não vou desistir do projeto, ele vai acontecer, ele vai chegar no final da primeira temporada, e aí depois, se tiver a repercussão que eu espero que tenha, eu espero chegar no final definitivo. Bom, voltando um pouco para a questão da produção independente, eu gostaria muito que esse quadro novo, esse novo espaço para falar com pessoas como você que estão produzindo de forma independente, encoraje outras pessoas a seguir esse caminho também, a fazer e tal, porque assim, a gente fala muito sobre as dificuldades, né, as partes difíceis de fazer, e aí às vezes pode não ser tão encorajador para quem tá, mas eu acho que assim, o ideal é que o cenário vá mudando, né? Igual você falou, eu concordo com você. Eu sinto que o mercado editorial, o mercado de quadrinhos, enfim, ele tá melhor, pode melhorar pra caralho ainda, mas ele tá melhor do que ele já esteve. Eu sinto que hoje tem muito mais espaço para várias pessoas crescerem. Então, a minha intenção é que as pessoas, ao ver você, ouvindo você falando como foi esse processo para você, eles também tenham, né, criem essa coragem de ir também produzir e lançar as coisas que eles têm vontade de fazer. E seguindo um pouco esse tom, eu gostaria que, né, enquanto a gente se direciona mais pro final, que você falasse algumas dicas, algumas palavras de força, sei lá, para pessoas que talvez vão ouvir, que ter essa ideia, tem essa vontade, tem esse, enfim, isso dentro deles, mas não sabem ou como começar, ou como criar a coragem, enfim, para dar início a essa trajetória que é difícil pra caralho, né, mas, né. Acho que assim, uma dica que muita gente fala e que eu fui completamente contra é comece com um projeto pequeno, né? Se você fizer um projeto pequeno, você vai poder finalizar aquilo e comercializar com muito mais facilidade do que quem está fazendo uma série de vários volumes como eu, né? Mas eu acho que mais importante que isso é você fazer um projeto que você é muito apaixonado. Porque por muito tempo, muito provavelmente, a menos que você seja uma pequena parcela sortuda, você vai fazer isso sem incentivo financeiro, sem validação de ninguém, sem nada praticamente, só você ali passando horas no seu computador, no seu papel e lápis, se você faz de forma tradicional, desenhando pra caramba. É importante que você seja muito apaixonado pelo que você está criando. Então, para mim, isso é o principal. Se eu não acreditasse tanto nessa história, eu já teria desistido há muito tempo.
Então, o fato de que eu realmente gosto muito desses personagens me dá forças para continuar fazendo. Outra coisa é não esperar muito do seu primeiro quadrinho. Eu sei que todo mundo quer ser aquele cara que faz um quadrinho e já é descoberto, e todo mundo adora e tudo mais. E é muito provável que não vai ser você. Não quer dizer que você não tem que fazer seu primeiro quadrinho, e não quer dizer que você tem que ter vergonha do seu primeiro quadrinho, porque sem ele você nunca vai chegar no nível que você quer. Então, aprenda também a mostrar seu trabalho, que a gente que cria, que é artista, né? A gente sempre coloca muito da gente no que a gente faz. E às vezes é normal ter medo de mostrar aquilo para outras pessoas que podem não entender, que podem julgar, que podem rir do que você está fazendo. Olha que desenho horroroso que você fez. Isso acontece, sabe? Mas só que parte do processo de começar também é aprender a lidar com isso e não deixar isso te desmotivar. E é isso, tipo, tem que começar de onde você tá. Se você falar, não, mas eu não desenho bem o suficiente, agora é tarde demais para eu fazer isso, porque eu não aprendi, não sou um prodígio. Não importa, tem muita gente que começa a desenhar com 30, 40 anos, leva a sério e consegue desenvolver e virar profissional. Não existe isso. Claro que é uma pessoa que desenha desde sempre, como eu, fui criada por artistas, então sempre tive o incentivo de desenhar. Muita gente não tem tanta sorte. Não quer dizer que outra pessoa que comece mais tarde não pode, em algum momento, chegar num nível que eu nem sonho chegar, ou que eu não cheguei ainda. Então, é isso. Você precisa ter muita força de vontade, muita paixão para fazer isso. E a paixão também transpira no seu trabalho. Você fazer uma coisa porque você acha que é popular não vai te levar a lugar nenhum. Enquanto que você fazer uma coisa que tem a ver com você, seja autobiográfico ou fictício, vai ter você ali, sua paixão vai transparecer para quem tá lendo. Bom, você falou algo que eu acho que na verdade que você é qualificada particularmente para falar desse tema. Uma das coisas que a gente vem falando eu acho que você, dentro do cenário brasileiro, de todo o Brasil, eu acho que você é uma pessoa muito qualificada para falar do que eu quero que você fale agora. Porque a gente falou agora sobre como a gente acredita, a gente concorda que o cenário vem melhorando. E, de novo, isso não quer dizer nenhum de nós estar idealizando, falando tá foda, tá massa, vem fazer quadrinho que tem dinheiro pra caralho. Não. Mas é um cenário que tá hoje mais acessível do que já esteve no passado. Pelo menos essa é a minha percepção. No passado, como consumidor, eu sou um leitor de quadrinhos já, sei lá, mais de 20 anos lendo essa porra, e eu vejo como hoje tem mais espaço. E um dos motivos pelos quais eu sinto que tem mais espaço é porque eu acho que tem várias vias de você começar. Hoje a gente tem plataformas como Catarse, como Apoia-se, etc., que são formas alternativas que antigamente não tinham de você produzir. Você tem editais do governo que, embora tem, né, coisas que não podem melhorar, mas que existem, né? Existe a via, né, privada mesmo, de você ir produzindo, de você ir conhecendo e se conectando com pessoas, levar para editoras, é uma possibilidade também. Mais uma possibilidade que, de novo, eu acho que você é especialmente qualificada para falar, é o Webtoons. E é uma plataforma que não é muito popular no Brasil mesmo. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando isso. E é uma forma de você, mesmo que às vezes você não vai procurar ou você não vai necessariamente já começar como um profissional, é uma forma de você começar a produzir coisas de forma, sei lá, sequencial ou dentro de um espaço onde outras pessoas vão estar enxergando e avaliando. E eu queria que você falasse justamente de Webtoon, por que você foi pra lá, por que você decidiu publicar lá, porque não é algo tão comum assim que a gente enxerga, e o que você poderia falar pra alguém que talvez está procurando começar por essa via em particular. Assim, uma coisa que eu também sempre fui muito estudiosa é linguagens, né? Então eu falo português, inglês e espanhol intermediário, e isso... Eu acho que quando você aprende um novo idioma, isso abre portas, né? Então, o fato de eu ser fluente em inglês me abriu o espaço do Webtoon. Então, eu entrei na comunidade e conheci pessoas dos Estados Unidos, de fora, na internet mesmo, não pessoalmente, mas que me abriram portas tanto para trabalhar como artista de commissions, então eu consegui clientes por saber falar inglês, como para publicar no Webtoon. Então, a gente tem uma comunidade pequena de leitores de quadrinhos, a gente que está crescendo, então tem o Flipthrough e o Factoon, que são plataformas maravilhosas de publicação nacionais,
que eu recomendo todo mundo a publicar, porque quanto mais material bom a gente tiver lá, mais leitores vão chegar nessas plataformas. Mas para publicar mesmo numa plataforma como o Webtoon, é importante que você seja fluente em alguma das linguagens que estejam disponíveis no aplicativo. Tem várias, se você fala francês, alemão, espanhol, inglês. Então, isso para mim, nesse meio, eu acho que é essencial, né? E, deixa eu ver, o que mais? Tem alguma coisa da pergunta que eu esqueci? Por que você decidiu começar a publicar lá? Porque entre as alternativas de... quero começar a produzir quadrinho. Vou pro Webtoon. Por quê? Isso eu comecei porque eu via que o Webtoon, em 2020 principalmente, que teve um boom absurdo na plataforma, de pessoas que estavam vivendo daquilo. De que pessoas eram designers, desenhistas ou faziam qualquer outra coisa da vida, começaram a fazer um quadrinho, publicar na internet e de repente recebiam dinheiro para fazer aquilo. Então, quando eu vi, nossa, isso aqui é uma possibilidade, eu nem sonhava em publicar um quadrinho de forma independente no Brasil, porque para mim isso não existia, né? Como eu falei, eu não conhecia o cenário de quadrinho brasileiro até eu começar a produzir aqui. Aí eu pensei, porra, vai que dá certo pra mim. Eu desenho profissionalmente, isso daqui é a minha vida. Eu não escrevo, eu gosto de escrever, então quem sabe eu não consiga viver disso. Eu não consiga virar um Webtoon Original, que agora eu nem tenho pretensão de ser mais, mas quem sabe na época, né, eu pensava nisso. Então vou começar a publicar, porque o que acontece, antes acontecia mais, mas ainda acontece, é você publica na versão Canvas, que é uma parte do aplicativo que qualquer pessoa pode publicar, você não precisa da autorização de ninguém, e um editor do Webtoon te notava ali e te oferecia um contrato. Então, para mim, esse era o sonho quando eu comecei a publicar no Webtoon, né? Aí eu comecei dessa forma, hoje em dia eu estou um pouco desiludida com a plataforma por várias questões, mas ainda tem gente que encontra oportunidade por lá. E é isso, tipo, é uma forma de você ter o seu trabalho ali junto de vários outros é um aplicativo que tem leitores, que o que é mais difícil para conseguir leitores é você colocar seu quadrinho num lugar que as pessoas leem. Hoje em dia, com TikTok, Instagram, a galera passa muito mais tempo vendo vídeo no TikTok do que lendo alguma coisa, né? Isso é fato, principalmente no Brasil, que a gente não tem tantos leitores assim. E você convencer uma pessoa que não lê quadrinho a entrar num link, até tem gente que faz site, né, para publicar o quadrinho, a entrar num site. Quem que entra em site hoje em dia para ver alguma coisa? Ninguém. Para ler seu quadrinho você não vai conseguir, mas lá no Webtoon tem pessoas que estão lá procurando quadrinhos para ler e eles podem encontrar o seu. Então, isso é válido também para o Flipthrough e para o Funktoon, apesar de ter um núcleo de leitores menor. Você colocar seu quadrinho onde tem pessoas procurando o quadrinho é uma parte importantíssima de você atingir seu público. Acho que só eu não sou, de novo, artista, né? Mas uma dica que você falou, que eu acho que as pessoas têm que ter muito em mente. E, gente, isso não é querendo babar ovo de ninguém, mas, gente, aprendam outro idioma. Mesmo que não seja inglês, aprendam outro idioma. Tem um mercado global de produção de coisas, se você quiser procurar. Então, você saber se comunicar em outros idiomas é uma ferramenta muito foda para você não só ser notado, mas para você ter contatos. Eu sei porque as pessoas me perguntam, eu já tive um puta privilégio de conversar, de entrevistar pessoas de fora muito fodas, que eu admiro muito, assim, quadrinistas muito fodas, e autoras e autores muito fodas. E, sendo sincero, tem mistério não, velho. É só mandar e-mail. É só mandar e-mail, e se você sabe se comunicar com eles, eles vão te responder. Então, assim, aprenda outro idioma, escolhe aí o que você prefere e manda brasa. Não precisa ser inglês, embora inglês, querendo ou não, facilita pra caralho. Nisso eu concordo com você. Acho que, assim, quando você aprende outro idioma, você duplica as oportunidades que você pode ter. E uma dica para quem está querendo aprender outro idioma é você consumir aquele idioma. Então, eu tentei, por uma época, aprender alemão, mas só que eu nunca tive nada de alemão na minha vida. E quando eu fui aprender espanhol, morei 3 anos na Argentina, então eu tive que me comunicar em espanhol. Eu comecei a assistir filmes em espanhol, ler livros em espanhol, e tudo isso vai te ajudar a desenvolver a linguagem, porque você tentar ir para um idioma que não tem nada a ver com você, é muito difícil você manter na sua memória. Eu não lembro de mais nada de alemão, e eu fiz 2 semestres na faculdade, deu nada. Não, eu também, eu fiz alemão, fiz um semestre só, e não dá, assim, e querendo ou não, é isso.
Se você não tem na sua rotina o idioma, você pode ler o texto que você quiser, fazer a prova que você quiser, você não vai aprender. Então, é bom. E, olha, minha opinião, pessoal, se quem não concorda, é nóis, mas assim, acho que pra mim, quadrinho é uma das melhores formas de você aprender qualquer outro idioma, porque você tem assistência visual. Então contexto ajuda. Por mais que você talvez não vai aprender da forma mais profunda, vai te ajudar a assimilar determinadas coisas. Então, lógico, eu não tô falando pra você ler quadrinho em outro idioma pra aprender, mas é uma ferramenta que eu considero muito útil pra isso. Então, leiam quadrinhos em outros idiomas. Bom, agora indo pro final um pouco da entrevista, eu tenho uma dinâmica, né, onde é mais um bate-volta, onde você escolhe coisas que você acha que prefere ou não. Beleza? É bem rapidinho. Primeiro vamos começar mais de boa. A gente gostaria de saber um autor ou autora, vivo ou morto, com quem você gostaria de sentar e tomar um café, uma cerveja, sabe? Trocar uma ideia. Laura Gachego Garcia é uma autora ela é espanhola. Ela escreveu meus livros preferidos. Ela não é muito conhecida aqui, que tem pouquíssimos livros dela traduzidos para português, mas eu adoraria conversar com ela. Um personagem da ficção com quem você gostaria de fazer o mesmo? Deu branco total, eu não lembro de personagem nenhum, mas... Tudo bem. Se você lembrar depois... Ok, se eu lembrar. Beleza. Agora é múltipla escolha. Você pode falar... Ah, já pensei. Ellie de Death Note. Beleza. Caralho. É um cara inteligente, eu posso ter uma conversa interessante. É verdade, tem razão. Agora é múltipla escolha. Então você vê... É mais fácil. Pois é. Ou não, depende, né? Alguns eu acho que são, mas vamos lá. Senhor dos Anéis ou Nárnia? Senhor dos Anéis. Star Trek ou Doctor Who? Nenhum dos dois. Star Wars ou Duna? Difícil. Assim, eu não li Duna, mas eu gostei muito dos filmes. Então, se for pelos filmes, atualmente, Duna, que o próximo não me desaponte. Alien ou Predador? Eu não vi Predador, então Alien. Blade Runner ou Exterminador do Futuro? Exterminador do Futuro, mas sci-fi não é muito minha vibe. Tudo bem. Bom, primeiro, gostaria de agradecer você ter aceitado participar aqui do nosso papo. Pra gente é muito importante poder trazer vozes diferentes, de lugares diferentes, não só geográficos, mas de lugares na carreira, de onde estão se desenvolvendo. Então foi muito legal você ter aceitado participar. Parabéns pelo seu trabalho. Realmente acho que você falou algo logo no início, ou em algum momento da entrevista que é meu sentimento, e às vezes eu fico meio constrangido de falar isso, mas cara, a primeira coisa que eu pensei quando eu tava lendo seu trabalho é: caralho, como é que eu não sabia que existia essa publicação, sabe? Depois eu fui ver que já foi financiado no Catarse, enfim. Então, realmente, fiquei surpreso porque eu acho que a qualidade da sua arte é muito alta. Então, merecia, na minha humilde opinião, mais espaço, e eu espero que o trabalho que a gente faça agora no Mutante ajude a que chegue a outras pessoas. Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. E para encerrar, eu gostaria que você mandasse um recado para as pessoas que vão ouvir, etc. Falar um pouco onde podem te encontrar, sobre seus projetos, para que mais gente vá te procurar e fique tão impressionado quanto eu. Primeiro, eu queria muito te agradecer por me convidar para essa entrevista e pelo seu projeto de ir profundamente nos trabalhos que são nacionais, né? Deixa eu repetir que eu embolei tudo aqui. Te agradecer por me convidar para essa entrevista e pelo seu projeto de enaltecer os autores nacionais. Eu acho que é isso que a gente está precisando. A gente precisa de outras pessoas além da gente falando: olha, tem coisa legal sendo produzida, eu juro. Porque quando o próprio autor falando, a galera não leva em consideração. Porque é óbvio que você vai dizer que seu trabalho é bom. Quando tem uma outra pessoa... outra coisa, então eu espero muito que isso dê muito sucesso para o canal e eu espero que muitos autores sejam beneficiados por isso também. Eu estou muito ansiosa para conhecer quais são as próximas obras que você vai trazer. Eu quero muito falar também dos outros criadores, dos outros quadrinistas baianos. Eu falei de Dio, de Oliver, de Dan, de Hugo, mas tem também Pedro Ribeiro, que está com um projeto muito massa chamado Oxóssi, que é sobre um super-herói aqui em Salvador, que ele luta na periferia para proteger o pessoal de lá. Tem também Breno Scofield, que está com um projeto que também é baseado no RPG. Deixa eu ver se tem alguém que eu estou
Deixa eu ver se tem alguém que tá esquecendo. Bibi Rocha, que é uma quadrinista que lançou um volume único chamado Prisma, que é sobre uma menina que vive numa ilha onde as pessoas são obrigadas a tomar um remédio para não ter sentimentos, e ela explora a necessidade de a gente sentir tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Henry, que é o mangaka, Henry Saints, que é um mangaka baiano, ele faz um projeto que é muito baseado tem um traço muito característico do mangá japonês. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu tô esquecendo. Daruís, que também é o quadrinista daqui de Salvador, que tem Kairo Ede, que é um volume único, mas ele tá desenvolvendo uma série também sobre um super-herói, que também tem uma parte muito importante da nossa cultura, da nossa religião, que é muito presente aqui, que é do candomblé. Então, é isso. Eu espero não ter esquecido de ninguém. Se eu esqueci, por favor, me perdoe, mas se algum desses quadrinhos que eu mencionei te interessa, vai atrás desses criadores, que tá tendo muito quadrinho bom produzido no Brasil e principalmente na Bahia. Bom, para quem ficou até o final da entrevista, muito obrigado. Até a próxima e um grande abraço.